Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, muito bom dia. Vamos hoje continuar a nossa leitura. Hoje teremos pela frente Gênesis 23 e 24, o Salmo 12 e o capítulo 12 de Mateus. Vamos falar com o nosso Deus? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia e buscamos a Tua presença, buscamos a iluminação do Teu Espírito para aclarar as verdades eternas, aclarar a Tua vontade, aclarar, ó Deus, os princípios e valores que devem guiar os nossos passos. Nos ajuda, Senhor, a ter clareza, Pai, no entendimento da Tua palavra, a Te conhecer mais, Senhor, a Te adorar de forma correta. Nos ajuda, Pai, que a leitura de hoje seja para nossa edificação, seja para a bênção do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 23. Sara viveu 127 anos, morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixe-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Et responderam a Abraão, dizendo: Escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Então Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: Se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escutem-me e intercedam por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele, e que fica no extremo do seu campo. Que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Ora, Efrom, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Et. Ele respondeu a Abraão, de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Et, a saber, por todos os que entravam pelo portão da cidade. De modo nenhum, meu senhor. Escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo eu lhe dou isto, sepulte a sua falecida. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efrom, na presença do povo da terra, dizendo: Mas se você concorda, escute, pagarei o preço do campo, aceite-o de mim, sepultarei ali a minha falecida. Efrom respondeu: Meu senhor, escute, um terreno que vale 400 barras de prata, que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. Abraão ouviu Efrom dizer isso e pesou-lhe a prata de que este lhe tinha falado na presença dos filhos de Et, a saber, 4,5 quilos de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o terreno ao redor, passaram a ser propriedade de Abraão, na presença dos filhos de Et, a saber, de todos os que entravam pelo portão da cidade. Depois, Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, como propriedade para servir de sepultura. Bom, temos muitas coisas aqui nesse capítulo, claro que não dá para a gente exaurir todos os detalhes, mas, bom, algumas pequenas anotações, né? Primeiro, em relação ao cuidado que Abraão tem com a sua esposa falecida, né? Nos dá um exemplo
positivo, claro, de como nós devemos é, cuidar, cuidar daqueles que nos pertencem, que são da nossa família, que são nossos chegados, após a morte, né? Devemos ter o máximo cuidado e honra. Muitos, numa teologia estranha, né, vão supervalorizar o espírito, a alma, vamos dizer assim, a parte imaterial do homem e desprezar o corpo, né, como se o corpo fosse, como na visão de Platão, o cárcere da alma. E não é verdade. A Bíblia não faz uma distinção, não é que não faz uma distinção, ela não supervaloriza essa distinção de corpo e alma. O ser humano é um ser completo, um ser integral de alma barra espírito, né? E corpo, uma parte material, uma parte imaterial. Tanto é que o corpo é tão importante, que o corpo humano é tão valioso diante de Deus, que o próprio Deus se fez carne humana, né? Claro que para isso se humilhou, né? Deixou toda a sua glória. E uma outra razão pela qual nós devemos, sim, valorizar o corpo, né? E cuidar do corpo, é que, no final das contas, Deus nos promete a ressurreição dos mortos. Num corpo glorificado, obviamente. Mas o que eu quero dizer é que Deus tem um propósito para o corpo, inclusive. Né? Então, esse cuidado que Abraão tem com a sua esposa é notável. Outra coisa que a gente pode perceber aqui é que Abraão está num contexto ali, continua ainda num contexto de ser peregrino, e assim vai ser toda a sua vida. Ele nunca vai ter um lugar dele. Embora ele seja rico, seja assim, bem poderoso, ele não tem um lugar próprio. Então ele precisa pedir que o povo daquela terra ceda a ele um campo. Ele se esforça para que não seja, vamos dizer assim, não haja uma moeda de troca, né? Tipo assim, um favor, né? É interessante ver que Abraão nunca quer o favor. Davi também, ele evita favores, ele prefere sempre pagar, né, por aquilo que ele tá adquirindo de fato, né? Então ele faz isso aqui, ele compra, e ele faz isso na presença dos homens da cidade. É um contexto de aliança, eles estão no portão da cidade, onde os negócios eram firmados, e é ali que ele estabelece ali a negociação e adquire então aquele campo para ser a sepultura de Sara. Né? Algumas anotações apenas. Gênesis 24. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao seu antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía: Põe a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas de cananeus, ou as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, o meu filho. Então o servo disse: Talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: Cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo: A sua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a sua mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. O senhor pegou 10 dos camelos do seu senhor, ou melhor, o servo pegou 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha.
a hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo orou: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, beba, e darei ainda de beber aos seus camelos. Seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que foste bondoso para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: Peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu: Beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: Vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro pesando 6 gramas e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro, e em seguida perguntou: Diga-me, de quem você é filha? Será que na casa de seu pai haveria lugar para eu e os que estão comigo passarmos a noite? Ela respondeu: Sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. E acrescentou: Temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então o homem se inclinou e adorou o Senhor, e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. E a moça correu e contou tudo aos da casa de sua mãe. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Acontece que Labão tinha visto pendente as pulseiras nas mãos de sua irmã e ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: Ele me falou assim e assim. Por isso foi até onde ele estava e o encontrou em pé junto aos camelos, ao lado da fonte. E Labão disse: Entre, bendito do Senhor, por que você está aí fora? Já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa. Descarregaram os camelos e lhes deram forragem e pasto. Também trouxeram água para que ele e os homens que estavam com ele lavassem os pés. Puseram comida diante dele, porém ele disse: Não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Labão respondeu: Diga. Então ele disse: Sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito o meu senhor, e ele se tornou um grande homem. O Senhor lhe deu ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, já era idosa quando lhe deu à luz um filho, a quem o meu senhor deu tudo o que tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não busque uma esposa para o meu filho entre as mulheres dos cananeus, em cuja terra estou morando. Pelo contrário, vá à casa de meu pai e à minha família, e ali busque uma esposa para o meu filho. Respondi ao meu senhor: Talvez a mulher não queira me acompanhar. Ele disse: O Senhor, em cuja presença eu ando, enviará o seu anjo com você e levará a bom termo a sua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai você traga uma esposa para o meu filho. Então estará desobrigado do seu juramento. Caso você for até a minha família e eles não quiserem dar a moça a você, neste caso você estará desobrigado do juramento. Hoje, pois, quando cheguei à fonte, eu disse: Ó Senhor,
Deus de meu senhor Abraão, leva a bom termo a jornada em que sigo. Eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser, dê-me um pouco de água do seu cântaro, e ela me responder, beba e também tirarei água para os seus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Antes que eu acabasse de orar em meu íntimo, eis que veio Rebeca, trazendo o seu cântaro sobre o ombro. Ela desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse, peço que me dê de beber. Ela prontamente baixou o cântaro do ombro e disse, beba, e também darei de beber aos meus camelos. Bebi e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei, de quem você é filha? E ela respondeu, filha de Betuel, que é filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me adorei o Senhor e louvei o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de encontrar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se estiverem dispostos a usar de bondade e de fidelidade para com o meu senhor, digam, do contrário, digam também, para que eu siga o meu caminho, para a direita ou para a esquerda. Labão e Betuel responderam, isto procede do Senhor. Nada temos a dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca. Leve-a com você, e que ela seja a mulher do filho do seu senhor, segundo a palavra do Senhor Deus. Quando o servo de Abraão ouviu tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao irmão e à mãe dela. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, o servo disse, permita que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram, deixe que ela fique conosco mais alguns dias, pelo menos 10, e depois poderá ir. Ele, porém, lhes disse, não me detenham, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Deixem que eu volte ao meu senhor. Disseram, vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? Ela respondeu, sim, quero. Então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse junto com a sua ama, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. Abençoaram Rebeca e lhe disseram, que você, nossa irmã, seja a mãe de milhares, e que a sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. Então Rebeca se levantou com as suas servas e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque veio de Beer-lahai-roi, porque morava na terra do Neguebe, ao cair da tarde. Ao cair da tarde, Isaque saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaque, desceu do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu, é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque a conduziu até a tenda de Sara, mãe dele. Ele tomou Rebeca e esta se tornou a mulher dele. Ele a amou e assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Bom, temos aqui um grande episódio, né, de como o Senhor Deus proveu uma esposa para Isaque, né? Nós vemos aqui uma história bonita, né, de Abraão desejando, certamente por orientação de Deus, que seu filho se casasse com uma mulher que fosse da sua parentela, né, e não da terra de Canaã. E aqui eu creio que nós já temos uma lição, né, de que o povo de Deus deve casar seus filhos com mulheres dentre aquelas
do arraial do Senhor, né? É claro que Rebeca não é aqui uma serva do Senhor, não é, ainda não faz parte dessa aliança até então, mas ela tem uma cultura distinta dos cananeus. E Abraão quer evitar justamente ah, essa cultura, essa idolatria, é, toda essa maldade, tudo aquilo que ele via no povo dentre os cananeus, né? Então ele faz essa opção, certamente orientado por Deus, e o caminho dá muito certo, né, para o servo de Abraão. Ele pede sinais a Deus e Deus atende. É, é bonito de ver tudo isso, como Deus orienta, né, o povo de Deus, os seus servos naqueles dias. Hoje em dia, Deus pode agir de várias maneiras, né? Ele não precisa agir da maneira como nós desejamos, mas o modo normal de Deus agir, né, é por meio da orientação da sua palavra. E o Espírito Santo que habita dentro da gente, dos crentes, né, ele, ele inclina o nosso coração, o nosso espírito para determinadas coisas, mas sempre vinculados ao ensino da palavra de Deus. Muitas vezes a gente acha que para qualquer coisa nós precisamos que Deus nos dê sinais, nos fale, nos oriente de forma clara e específica. Mas é tudo muito subjetivo, esse processo. Então, ao longo das Escrituras, é muito mais evidente que Deus quer guiar o seu povo por meio da sua palavra, da revelação dele, do que por sinais e questões tão subjetivas. Então, aqui uma breve reflexão, em outros pontos a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Bom, já lemos Gênesis 23, 24, agora leremos o Salmo 12 e Mateus 12. Salmo 12. Ao mestre de canto para instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, tu nos livrarás desta geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Que salmo atual! Que salmo atual! Parece que é alguém do nosso tempo escrevendo. Senhor, nos salva, porque a gente não vê mais gente piedosa. Os fiéis desaparecem. Cadê? Onde estão os fiéis? Onde estão as pessoas de bem, as pessoas que amam o Senhor e querem servi-lo ao nosso redor? Cadê? As pessoas são falsas, as pessoas são bajuladoras. Versículo 5, Deus diz: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. Deus está dizendo, eu vou atender a vocês que estão padecendo nas mãos dos ímpios. Eu vou atender. Eu vou salvar aqueles que anseiam por isso. Aguardem, esperem, eu estou com vocês. Estou atento a vocês. E aí a declaração de Davi no versículo 6. As palavras do Senhor são puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Quer dizer, o que Deus disse é maravilhoso. A gente encontra alegria, refúgio e esperança no que Deus diz.
E ele então declara assim: Senhor, tu nos guardarás, tu nos livrarás desta geração. Os perversos estão por toda parte. O que não presta é exaltado entre os homens. Uma coisa impressionante como a maldade vai se expandindo, né? E vai assumindo o controle de tantas coisas. Até desenhos infantis, né? Que em tese deveriam preservar uma linguagem, uma, vamos dizer assim, um ambiente mais seguro. Até mesmo hoje os desenhos infantis, eles se prestam a reportar ideologias, se prestam a levar crianças a um estilo de pensamento e de vida perverso, mau, imoral. Temos que ter muito cuidado. Que Deus tenha misericórdia de nós. E Mateus capítulo 12. Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando os seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: Olhe, seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. Mas Jesus lhes disse: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus sempre se envolvia em alguma controvérsia a respeito do sábado, né? Eis aqui uma delas. Seus discípulos pegaram espigas, comeram com as mãos, foram questionados e Jesus os defende. Jesus, inclusive, respalda na própria palavra de Deus o que ele está afirmando, né? Os fariseus acabaram transformando o sábado num dia de imenso pesar, em que as pessoas ficavam receosas, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Cometi pecado e tal, uma série de coisas, né? E acabaram com isso tirando do sábado a característica de ser o dia do Senhor, um dia de prazer, de alegria, um dia de regozijo, de culto, de adoração, um dia de descanso da alma no Senhor, um dia reservado para servir ao Senhor, né? E Jesus de novo fala: olha, eu quero misericórdia, não sacrifício. Vocês querem detonar todo mundo, vocês querem destruir todo mundo, vocês querem encontrar maneiras de botar a culpa uns nos outros. Não. Misericórdia é que é mais importante. Seguindo. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão, e ela foi restaurada, e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram,
e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Então nós temos aqui mais uma questão no sábado. Quiseram colocar Jesus numa sinuca, perguntando se era lícito curar no sábado. E Jesus, obviamente, mostra que é lícito fazer o bem no sábado, né? Porque não há quem tenha, por exemplo, uma ovelha, né, e ela cair numa cova e no sábado vai se eximir de retirar ela daquela situação. Então, é lícito fazer o bem, mas para aqueles homens, essa atitude de Jesus era uma atitude reprovável. Né? Eles estavam com os olhos cegos para perceber que estava diante deles alguém cujo poder era ilimitado. Né? Alguém sobre quem estava o próprio Espírito de Deus. Eles não conseguiam perceber isso, então eles ficaram irados e queriam matar Jesus. Jesus então se afasta e vem aqui essa palavra, né, de Isaías, mostrando que Jesus ele era um homem discreto. Ele tentava ser discreto, né? Ele pediu aqui, inclusive, advertiu as pessoas que não o expusessem à publicidade. Né? E aqui na profecia de Isaías é exatamente isso que está falando. É alguém que não vai entrar em discussões, não vai gritar, não vai gritar nas praças, né? Aquela cana que já está quebrada, ele não vai esmagar, quer dizer, ele não vai forçar uma situação de alguém que já está quebrantado, alguém que já está, sabe, numa situação terrível, ele não vai piorar a situação. Se tem um paviozinho que já está fumegando, que já está acabando o negócio, ele não vai terminar de apagar. Quer dizer, alguém que não vai forçar as situações, né? Não vai piorar as situações. Né? E ele vai trazer esperança. Então ele estava ali diante de um grupo perigoso, um grupo irado, ele simplesmente se afasta. Né? E nós temos aqui nisso um exemplo também de como nós devemos nos comportar. Versículo 22. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este, por acaso, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsarão? Os expulsam. Por isso eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Bom, temos aqui mais uma parte em que ele lida com esses homens que estão atacando. Eles atribuem o poder e a autoridade de Jesus a Beelzebu,
E Jesus explica pela lógica, claro, né? Ora, se eu expulso demônios por Beelzebub, Satanás está dividido contra si mesmo, então essa casa não vai subsistir. Mas não, Jesus tenta explicar para eles, né, que ele expulsa os demônios pelo Espírito de Deus, e isso é evidência da chegada do reino de Deus sobre eles. Isso é evidente. E o pecado que ele condena, o pecado contra o Espírito Santo, na minha percepção aqui, é exatamente esse: atribuir a demônios, a Beelzebub, aquilo que é obra do Espírito Santo. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Isso é falar contra o Espírito Santo, falar que algo que o Espírito Santo está fazendo não é obra do Espírito Santo, né? Então é nesse sentido, tá bom? Mas, sem dúvida, essa é uma questão também bem delicada, né? Essa questão do pecado contra o Espírito Santo. Vale a pena, quem sabe, se você desejar, procurar estudos mais profundos sobre essa questão, tá bom? Vamos seguir. Versículo 33. Tornem a árvore boa, e o seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má, e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Bom, aqui fala dos frutos, né? Eles deveriam analisar a árvore pelo fruto. E Jesus está dando excelentes frutos, está demonstrando excelentes frutos, né? Eles deveriam olhar dessa maneira, né? E é assim que acontece. A prática, a atitude, o comportamento dos homens reflete o que está no seu coração. Então, é assim que nós devemos avaliar, né? Pelos frutos, não só a nossa própria vida, mas também a vida dos outros, né? E ele fala aqui do juízo, que todos prestarão contas das suas palavras, né? Então devemos tomar muito cuidado com as nossas palavras. Vem aqui o sinal de Jonas, que será o sinal mais inconfundível de quem é Jesus. Veja que desde o começo, desde a questão do sábado, da cura e tal, ele está falando: eu sou maior, que eu sou o Senhor do sábado. Depois ele fala: eu faço isso pelo Espírito Santo, né? Então ele está dizendo que aquilo que ele faz é sinal de quem ele é, né? A árvore deve ser analisada pelos seus frutos, etc. Ele está falando de quem ele é. E o maior dos sinais, a maior evidência, né, de quem ele é, será o sinal de Jonas, que é a sua ressurreição depois da sua morte. E aí ele encerra aqui essa parte dizendo dos ninivitas e da rainha do sul. Os ninivitas, na ocasião de Jonas, que pela pregação de Jonas se arrependeram. E Deus teve misericórdia deles. Eram estrangeiros, não era parte do povo de Deus. 120 mil homens foram preservados ali porque creram em Deus. E eram estrangeiros.
Também a Rainha do Sul, que é uma rainha que vem para ouvir a sabedoria de Salomão. Muito provavelmente ela se converteu, como está aqui mesmo, né? Ela se levantará no juízo, vai condenar essa geração e tal, porque ela ouviu e atendeu aquilo que Salomão disse a ela, né? Então, gente de fora, Jesus está dizendo, olha, gente de fora está percebendo quem eu sou, está me conhecendo, e esse pessoal vai ser salvo e vai condenar vocês no dia do juízo, porque vocês não estão dando ouvidos, não estão percebendo quem eu sou. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração perversa. É como se ele estivesse dizendo, olha, toda essa geração está endemoniada. E mesmo depois de vir aqui como é que está aqui? Quando o espírito sai de uma pessoa, anda por lugares áridos e tal, não encontra e volta, né? Eles é como se eles estivessem recebendo a libertação, porque Deus está expulsando demônios, Jesus está ali expulsando demônios, está evidenciando, está limpando a casa, vamos dizer assim, né? Mas depois, se eles não ocuparem a casa com o Senhor Jesus, né, essa casa vai ficar vazia e os demônios vão voltar, e o último estado daquele povo vai ser pior do que aquele em que eles estavam vivendo. Hoje os capítulos são bem longos, hein? 46. Então Jesus ainda falava ao povo. Eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e minha mãe. Palavras duras até aqui de Jesus, né? Parece até que ele estava desprezando os seus irmãos, desprezando sua mãe, mas não, certamente não é isso. Certamente o ensino aqui de Jesus é que as pessoas devem se identificar com ele, né? Devem buscá-lo, devem estar com ele, devem procurar estar perto dele. E ele está dizendo, as pessoas que mais têm intimidade comigo são estas que fazem a vontade do meu Pai Celeste. Não que sua mãe e seus irmãos não façam, mas é essa ênfase que ele está tentando dar aqui mesmo, no versículo 50, né? Aquele que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, vocês precisam se identificar comigo, vocês precisam obedecer a Deus, vocês precisam fazer a vontade de Deus, me acolher como filho de Deus, né? Não ser como os fariseus. Pois bem, essa foi a leitura de hoje. Vamos fazer a marcação aqui da nossa leitura. Está aqui. Muito bem. Assim, então, encerramos a leitura de hoje. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.